nome é Felipe Ferreira, eu sou engenheiro de Machine Learning do time de recomendação da Globo.com, mestre em Ciência da Computação pela Federal do Amazonas, e eu quero aqui nesse breve talk dar uma visão de como funciona a recomendação nos sistemas de recomendação, sistemas da Globo.com. Então a gente viu que a Globo.com é líder em audiência, né, em diversos segmentos. Uma coisa bem interessante é que a gente tem um desafio muito grande, que é a distribuição de conteúdo. Né, se de um lado a gente tem milhares de conteúdos sendo produzidos dentro da Globo.com da TV, enfim, que usam a internet para se distribuir, a gente tem conteúdo de texto, de imagem, de vídeo, de áudio, sobre diversos tipos de conteúdo, sobre esportes, entretenimento, notícias, vídeos. Do outro lado, a gente tem milhares de usuários, com diversos interesses, padrões, gostos, enfim, diversos interesses para consumir esses conteúdos. Né? Então, isso é um grande desafio de distribuição de conteúdo. Como é que a gente consegue, então, distribuir esse conteúdo de forma assertiva, de forma otimizada e, acima de tudo, pensando na personalização, que a gente quer dar uma experiência diferenciada para os nossos usuários. O usuário tem que chegar nos produtos Globo e tem que sentir que aquilo foi feito para ele. Então, a recomendação entra justamente nesse ponto, para resolver essa questão da distribuição e da personalização de conteúdo. E por trás disso, a gente viu que a audiência é enorme, é em torno de 92 milhões de usuários, algo em torno de mais de 1 milhão de usuários únicos por dia. A gente tem que ter uma infraestrutura capaz de suportar todo esse fluxo de eventos chegando. Então a gente tem uma solução que foi desenvolvida na casa, que a gente chama de Horizon, que é o Event Tracker, é um gateway de eventos, que tudo que é realizado nas diversas fontes, seja na Smart TV, seja num celular, seja num tablet, seja no notebook, acessando um produto da Globo.com, a gente consegue ter um traqueamento desse usuário. Aí vou abrir um parênteses aqui, que acho que é um tema bem quente no momento, que é essa questão de privacidade. A gente não sabe quem é o Renan, quem é o Diogo, quem é o Bruno. Para a gente, o usuário simplesmente é um hash, nada mais do que isso. Então, a gente simplesmente, um hash chega para a gente sabe que aquele hash clicou numa página, aquele hash assistiu um vídeo, compartilhou uma matéria, comentou, passou um tempo lendo a matéria, scrollou uma página. Isso tudo chega numa fração de milissegundos. Tá? Então, a gente tem que ser capaz de suportar disso. Um dos picos de audiência que a gente teve foi 3 milhões de eventos simultâneos, nem segundos, mas simultâneos, chegando no nossa infraestrutura, e não aconteceu nada. Tudo funcionou perfeitamente bem. Por trás disso, a gente tem o nosso mecanismo de fila de alta performance, que é o Kafka. Além disso, esses dados são processados em 24/7, são armazenados no formato Parquet, que é um formato de arquivo colunar. Então, essa é a infraestrutura que a gente tem, que foi desenvolvida na casa, para capturar os eventos que são usados na recomendação. Agora vamos falar um pouquinho sobre os algoritmos que a gente usa, né, para recomendar. Bom, a gente pode, então, agrupar os algoritmos em 3 grandes famílias. A família de Collaborative Filtering, Content-Based e Top. Falando um pouquinho sobre filtragem colaborativa, a ideia das técnicas aqui é encontrar semelhanças de consumo, dado usuário semelhante. Então, como é que se dá essa semelhança? Eu tenho aqui usuários, o que usuários semelhantes a mim viram que eu não vi? Aqui na ilustração, a gente tem 3 usuários que praticamente consumiram a mesma coisa. A diferença é que o último usuário não consumiu Fórmula 1 futebol, mas não consumiu basquete. Então, o algoritmo dessa abordagem provavelmente vai recomendar basquete para esse usuário. Uma outra família também que a gente tem, antes de passar para outra família, a gente tem uma série de algoritmos aqui dentro. Ele é um dos algoritmos que performa melhor aqui dentro, na Globo.com, e a gente faz uso de algoritmos famosos na literatura. Por exemplo, o LS, que foi famoso aí no desafio da Netflix, mas também tem os algoritmos de Deep Learning, como Autoencoder, RBM, DeepCF e etc. Então a gente não tem só um algoritmo, a gente tem uma família, diversos algoritmos aqui dentro. Uma outra família também que a gente tem é Content-Based. Bom, diferente dessa outra abordagem de filtragem colaborativa, aqui na filtragem colaborativa eu olho semelhança de usuário, eu tenho alguma pontuação de preferência. Na Globo.com a gente trabalha com preferência implícita,
que a gente faz um cálculo matemático ali, dado o tempo que o cara permaneceu na página e a quantidade de scroll que ele fez ali na página para fazer uma conta matemática e dar uma preferência dele. E os algoritmos usam isso como input. Nessa abordagem de Content-Based é diferente. Eu tenho aqui uma representação do conteúdo e tenho uma representação do usuário. A ideia aqui é criar vetores no espaço vetorial, pensando no modelo de espaço vetorial. Eu tenho um vetor que representa aqui o conteúdo, aí a gente usa técnicas, por exemplo, TF-DF, Bag of Words, ou semântica, né, entidades anotadas no documento. De um outro lado, a gente tem um conteúdo, um vetor representando o perfil do usuário. Aí a gente consegue, em cerca de 2 minutos, dada a sua navegação, inferir o seu perfil de consumo. Então é relativamente rápido, conseguir gerar uma recomendação aqui. Dado que a gente tem uma representação vetorial do seu documento e do seu consumo, a gente consegue então encontrar uma similaridade cosseno, né, e consegue então inferir a similaridade e dar uma recomendação baseada em Content Based. Uma outra abordagem que a gente tem aqui é da família top. Esses aqui são os algoritmos mais simples. Tá? A ideia aqui é simplesmente cálculo de popularidade, de audiência, de consumo. Por exemplo, a gente pode pegar os tops mais vistos, os tops mais clicados, tops por região. Esses algoritmos aqui, eles são, apesar de ser mais simples, eles são muito úteis, principalmente no cenário que é bem conhecido em problemas de sistema de recomendação, que é o cold start, ou seja, quando o usuário chega, a gente não sabe nada sobre ele. Então, esse algoritmo, ele é a primeira recomendação quando você chega e a gente não tem qualquer histórico seu. A gente pega e calcula, você é provavelmente servido por algum algoritmo dessa família aqui. Então são vários. Principalmente a gente tem diversas afiliadas. Então imagina, um conteúdo que é interessante, que é relevante aqui para o Rio de Janeiro, não é interessante para Manaus. Então, notícias do dia a dia, BRT, enfim. Então a gente tem essa problemática também de otimizar por afiliadas, né? Bom, se a gente for pensar aqui na velocidade de como esses algoritmos são processados, esse aqui, sem dúvida, é um dos mais rápidos. Né? Esse aqui, em termos de, sei lá, em 1 minuto, a gente já tem recomendação. Esse aqui leva em torno de 2 minutinhos a 3, a gente já tem alguma recomendação para você. Esse aqui já pode levar meia hora, 1 hora, para a gente já ter uma recomendação. Né? E lembrando que a gente tem um grande problema de esparsidade quando você está trabalhando com filtragem colaborativa. Uma vez que eu tenho uma matriz usuário, item, e aí muitos usuários assim não viram, assim, a gente consegue ter bem poucos usuários que viram todos os documentos, então é um desafio bem grande. Né? Então, a gente tem algoritmos de fatoração de matrizes, é bem importante nessa família aqui. E a gente sempre está antenado do que está acontecendo nos grandes players. A gente nunca, assim, a gente não vai reinventar a roda. Sempre tem alguém que já quebrou a cabeça e já resolveu isso para a gente. Então, a gente está sempre de olho no que acontece na academia, no Google, Netflix, Hacksys, então a gente sempre está indo para essas conferências, procurando o que está surgindo para trazer para dentro da Globo.com. Mas como é que a gente usa isso de fato na prática? Né? A ideia é linda, às vezes, na academia, o cara conseguiu ter uma performance alta, uma precision de 90%, recall também altíssimo, mas como é que a gente faz isso dentro da Globo.com na prática? Bom, uma coisa que a gente faz é que a gente nunca oferta um algoritmo apenas. A gente nunca tem uma oferta baseada em um único algoritmo. A gente sempre faz combinações de algoritmo, ou ensemble. Ou, como a gente gosta de chamar internamente na Globo.com, a gente faz um mix, a gente oferta um mix de algoritmos. Né? A gente, então, tem uma ferramenta que a gente também desenvolveu que facilita muito conversar sobre recomendação, principalmente com stakeholders dos produtos, para mostrar como é que isso funciona na prática. Então, por exemplo, você tem uma interface que você pode simular aqui um mix, onde eu tenho a filtragem colaborativa, top convertidos, top recentes, por regiões, conteúdos relacionados, e onde é possível especificar diferentes pesos para cada um deles. Né? E também algumas configurações específicas. Filtragem por tempo, filtrar por tempo, está repetido aqui, né? Tá. Documentos expirados. Somente que a gente é uma plataforma de recomendação que tem diversos produtos com diferentes necessidades. Por exemplo, matérias no G1, no GE, tem um prazo de validade muito curto. Ao contrário que recomendação de vídeo, o prazo de validade é bem maior. Então, essa ferramenta ela ajuda muito a entender como a recomendação funciona. E como é que a gente faz, então, a gente combina esses algoritmos? Então, geralmente a gente monta uma oferta onde a gente pega um algoritmo personalizado, um de Content Based e um de Top, pelo menos, e a gente atribui pesos diferentes. Esses algoritmos, então, são combinados em tempo real, e a gente gera, então, um ranqueamento baseado nesses pesos. E esses documentos, então, são ofertados para o usuário.
Uma vez que a gente escolheu os algoritmos, atribuímos os pesos, sabe exatamente onde vai ser ofertado qual é o produto, então a gente agora tem uma oferta pronta para ser deployed em produção. Mas como isso é feito? Nossos mixes sempre estão atrelados a uma experimentação. São sempre resultado de um teste AB. Então, todo o mix que a gente cria, ele nunca é ofertado sozinho, solto. Ele sempre é ofertado como uma alternativa de um experimento AB. Então, a gente usa isso para avaliar se os nossos mixes vão bem ou mal. Então, geralmente, uma boa prática que a gente usa é, eu tenho um mix, eu tenho uma hipótese de que um mix com uma recomendação altamente baseada em filtragem colaborativa pode performar melhor do que um top, por exemplo, um algoritmo que tem um peso maior para top. Isso é uma hipótese, eu quero validar isso. Então, eu crio um teste AB, subo essa alternativa para uma audiência menor, porque ainda estou testando essa alternativa, e vou começar a avaliar. Geralmente, a gente deixa uma semana desse teste online para ganhar uma confiança estatística. E a nossa métrica principal é conversão, né, que geralmente é clique. Tá? Mas, além disso, a gente também tem outras métricas auxiliares. Aí cada produto tem a sua métrica mais forte. Tem produtos que avaliam o que gostam mais da cobertura, ou seja, que avalia o percentual de documentos da nossa coleção que são ofertados para o usuário. Outra métrica importante também é a diversidade, que vai justamente ao inverso da similaridade. Então, se eu tenho muitos documentos parecidos, títulos iguais, enfim, que são ofertados, a gente calcula isso para saber se a gente está conseguindo diversificar o conteúdo para o usuário. Uma outra métrica bem importante também é o freshness, que mede a taxa de renovação. Se a cada vez que você vem na Globo.com, você é impactado por uma recomendação nova. Então, são métricas que a gente está acompanhando para avaliar o engajamento do usuário em relação ao produto. O que pode estar afetando esse engajamento? Tem também algumas outras métricas, como tempo online, que é muito importante para vídeos, frequência de retorno também, que eu não coloquei aqui, que é saber quantas vezes o usuário que foi impactado por uma recomendação, ele volta para consumir novos produtos. Bom, aqui alguns números, que também é bom ilustrar, né, para dar uma noção de tamanho de como é que é a recomendação da Globo.com. A gente tem aí 200 mil recomendações por minuto, então a questão também do tempo ela é bem importante, tá? 15 milissegundos, tem que ser altamente performático. A recomendação não pode ser impeditivo para renderizar uma página, para carregar uma aplicação, para dar um play no vídeo. A recomendação não pode ser, então é um requisito muito importante. A gente tem mais de 20 algoritmos diferentes e ele está presente em todos os produtos da GCOM. E tem um time focado somente nas melhorias para esses produtos, que é o time de Growth. Tecnologias. Bom, a gente pode pensar no sistema de recomendação como 4 grandes caixinhas aqui. A gente tem aqui os produtos da GCOM, né, páginas, por exemplo. A gente tem aqui um mecanismo de fila, nosso, que a gente chama de barramento, que recebe esses eventos. E tem aqui um cluster que vai processar, toda a inteligência está aqui dentro. E tem uma API que vai servir tudo isso. Descendo um pouco mais o nível, a recomendação acontece em 2 momentos. A gente tem um processamento que a gente chama mais próximo tempo real e um processamento em batch. Processamento em tempo real, a gente tem algoritmos que executam 24/7 e estão constantemente jogando resultado. E o batch, a gente tem uma operação mais agendada, um pouco mais esparsa a execução. Então, o que a gente tem de real-time? Que tecnologias estão envolvidas? Então, a gente praticamente usa essas tecnologias. Spark Streaming, que é fundamental para processar um fluxo de dados chegando de forma contínua, e a gente sumariza usando o conceito de janela. Também esses jobs executam 24/7. Quais são os algoritmos que estão inseridos nesse processamento em tempo real? São os algoritmos da família top. E toda e qualquer atualização também é feita aqui. No momento que a gente detecta a variação na audiência, a gente atualiza esses modelos. Processamento em batch. Esses aqui já são um processamento mais complexo. Já são as outras abordagens, né? Então, a gente usa muito o Spark mais a MLlib. A gente usa o Airflow da Airbnb para agendar essas execuções. E aqui tem uma gama também de linguagens, Scala, Python, R. Para Deep Learning, que são nossos algoritmos que a gente já está colocando em produção. Keras com TensorFlow. Solar para metadados de documentos. HBase, que é um banco chave-valor altamente performático para leituras e escritas dinâmicas. E, fechando essa parte de arquitetura, a gente tem a nossa API para servir a recomendação. Essa que tem que ter os requisitos de ser bem responsiva, tempo de resposta inferior a 20 milissegundos. E a gente usa essas 3 tecnologias. O Redis, que é um banco também chave-valor, só que em memória, para recomendação não tão personalizada.
A recomendação mais personalizada a gente guarda no NetBase. O Finagle, que é um sistema RPC de alta performance para sistema de alta concorrência. Bom, aí deixo aqui meus contatos para trocar experiência, quem tiver mais interesse para conversar a respeito dos desafios que a gente tem na Globo.com. E obrigado pela oportunidade.